O pobre Dom António ainda tentou dar luta aos espanhóis, mas não conseguiu nenhum resultado. Exilou-se em França e por lá ficou até falecer. Estamos então em 1581 e Dom Filipe II, rei de Espanha, após a Batalha de Alcântara contra Dom António, convocou as Cortes de Tomar em abril de 1581, com a presença do clero, da nobreza e do povo, e fez o juramento como rei, assim como os três grupos sociais lhe juraram fidelidade. Agora era Dom Filipe I, rei de Portugal, mas não nos podemos esquecer que Dom Filipe era também rei de Espanha e vai unir então as duas coroas. Para evitar o descontentamento dos portugueses, teve também de jurar que não quebrasse regras que tirassem liberdades ao nosso país. Então, e o que é que ele prometeu? Prometeu manter os costumes, a língua e a moeda portuguesa. As cortes eram reunidas em Portugal e os cargos de governo e administração eram entregues a portugueses. Os nossos domínios continuavam a ser nossos e o comércio ultramarino, como da Índia, África e Brasil, iria continuar a ser feito por portugueses. Formou-se a União Ibérica, composta de dois reinos, duas coroas, mas um só rei, Dom Filipe. Dá-se início à terceira dinastia, ou dinastia filipina, que durou 60 anos e foi composta por três reis, todos eles chamados Filipe. Dom Filipe I ainda esteve a desfrutar do nosso país durante 2 anos, mas depois voltou para a Espanha, deixando um sobrinho a governar em seu nome. Este primeiro, Filipe, foi até muito respeitador e certinho nas promessas que nos fez. Já os outros dois que vieram a seguir, nem por isso. Chega então Dom Filipe II, que deu-nos uma crise económica. E como é que ele foi fazer isso? Aumentou-nos os impostos. Ao pagar mais, ficas com menos dinheiro para coisas que precisas. A população começou a pensar procurar melhores condições em outros países e por isso houve um aumento na imigração portuguesa. A produção agrícola também diminuiu, o que trazia menos alimentos, logo as pessoas passavam mais fome. O nosso comércio foi muito prejudicado, porque os piratas ingleses, franceses e holandeses estavam sempre a assaltar os nossos navios. Os nossos territórios tinham agora mais inimigos, porque os que eram antes inimigos de Espanha eram agora também nossos. Espanha estava em guerra constante com os ingleses, franceses e holandeses e nós éramos forçados a participar nestas lutas, a pagar impostos por uma guerra que não era a nossa e as nossas terras a serem ocupadas pelos inimigos de Espanha. E sabem que mais? Dom Filipe II não queria saber do que se passava por cá nem nos protegia. Dom Filipe II ainda reuniu em 1619 as cortes em Portugal, mas voltou para a Espanha sem atender às nossas reclamações. Tínhamos agora em mãos, para além da crise económica, uma crise social e política. A crise portuguesa foi-se espalhando nos nossos domínios ultramarinos, que estavam espalhados pelos diversos continentes e muito desprotegidos. Cidades foram atacadas e saqueadas, começaram a explorar o nosso comércio e produtos, diminuindo assim o poder económico de Portugal. Enfim, o cenário não estava nada bom e veio então o terceiro Filipe. Dom Filipe III foi o que pagou por tudo o que o seu antecessor fez. Começaram os levantamentos populares. Como sempre, o povo foi o primeiro a manifestar-se contra o domínio espanhol. Os membros do médio e baixo clero revoltaram-se sobretudo a sul do nosso país. Estamos em 1637 e uma grande revolta deu-se em Évora. Sabias que em Évora havia um pobre homem chamado Manuelinho? Era conhecido por ser um pouco louco.
Havia folhas e editais espalhados por toda a cidade, incitando à revolta popular contra os espanhóis. Para evitar que se descobrisse quem escrevia esses editais, eles eram assinados como Manuelinho, para desviar as atenções. O alto clero e a alta nobreza opunham-se às revoltas e defendiam Espanha. Tudo começou a descambar quando, em 1640, muitos fidalgos portugueses foram chamados para combater contra a Catalunha em Espanha, que também se opunha contra o aumento dos impostos. Será que é desta que vamos nos unir e recuperar a nossa independência? Para saberes a resposta, assista ao próximo vídeo e, sobretudo, não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.